gente vai dar início a uma mesa que vai falar sobre esporte antifascismo. Eu sou o Danilo Pássaro, eu sou teólogo, historiador, eu vou mediar essa mesa. Eu sou presidente também do Instituto Periferia Sem Fronteiras, que faz um trabalho na Brasilândia, na periferia da Zona Norte de São Paulo. E eu acho que é muito importante, é uma honra para a gente também trazer esse diálogo para a Flipei 2023, no momento em que a gente tem, né, os grupos que se organizam através do esporte, através do futebol, né, como puxadores de bonde, né, como protagonistas da luta antifascista dos últimos anos. Se a gente for lembrar, em 2020, quando a gente estava em plena pandemia, foram as torcidas, né, torcedores de futebol que se organizaram em 14 estados para expulsar das ruas fascistas que estavam pedindo a volta da ditadura militar no Brasil, que estavam ridicularizando os mortos pela Covid-19, como também, né, após a eleição e a derrota do Bolsonaro, né, daquele demônio, daquele desumano, que a gente viu vários fascistas aí querendo fechar rodovias, não aceitando o resultado das urnas, né, não aceitando a decisão do povo, né, de derrotar esse cara que destruiu a economia brasileira, destruiu os direitos dos trabalhadores e que atacava as minorias, atacava os direitos humanos, quis passar a boiada na Amazônia, passar a boiada sobre os direitos dos povos indígenas, e foram também torcedores que foram para as ruas para abrir essas rodovias e mostrar mais uma vez que tinha gente nesse país disposta a defender a democracia. Então, acho que é muito importante que a gente faça esse diálogo nesse processo que estão chamando aí de reconstrução do Brasil, né? E para começar esse diálogo, a gente vai falar de uma disputa que se dá também internamente, né, dentro de uma modalidade esportiva que é o futebol. A gente vê, né, uma disputa muito grande, né, de narrativa, uma reivindicação e uma mobilização muito grande em torno da representatividade feminina no futebol. Eu, particularmente, como corintiano, né, eu tenho muito orgulho das meninas, ao contrário do que os jogadores homens estão mostrando, né, a gente vê as meninas do Corinthians ganhando tudo, né, e é da hora perceber também que domingo vai ter a final, né, Corinthians e São Paulo no futebol feminino, e a gente viu as torcidas ontem lotadas, né, de pessoas procurando ingresso, o que mostra que essa disputa não está se dando só dentro de campo, mas nas arquibancadas também. As meninas estão lotando os estádios e eu acho que isso é muito importante. E aí, para iniciar essa conversa, vamos puxar o bonde aqui com a Aira Bofim, que é historiadora, né, que faz pesquisa sobre o futebol de várzea, mas também pesquisa sobre a história do futebol feminino no Brasil. Aira, com você. Satisfação estar aqui com você, viu? Grata, salve, salve. Bom dia, boa tarde para todos, todas, todes. Um prazer estar aqui. Agradecer a todo mundo aí da Flipei pelo esforço, né, pelo esforço aguerrido, né, de fazer acontecer um evento nessa dimensão, nessa estrutura, com uma dimensão também que envolve os temas. E é muito importante o esporte estar aqui, e está aqui no palco para a gente pensar o quanto ele é capaz de atravessar nossas vidas, de chegar em mais pessoas e levar, então, debates políticos, debates que, de alguma forma, pretendem qualificar a vida de pessoas, pessoas pequenas, pessoas grandes, pessoas mais velhas. E o esporte é muito generoso nesse sentido. Eu sou historiadora do esporte, tenho muito orgulho de me colocar assim, inclusive como uma mulher que tem aí trabalhado mais de 10 anos, no sentido de entender, né, o que é possível pensar, elaborar a partir do passado esportivo brasileiro, e como esse passado, de alguma forma, ele nos oferece, né, muitas identidades esportivas de muitos atletas, que a gente tem que se orgulhar, sim, mas como ele também é desprivilegiado no sentido de apagar essas memórias, de apagar esses nomes, de apagar modalidades e, por vezes, pensar o esporte muito mais no sentido econômico, comercial e capital. É isso, o capital ele olha para quem e o que ele quer olhar. Eu estou aqui hoje, então, para contar quase um segredo para vocês, né? Porque talvez as nossas gerações tenham
tenham convivido, seja na educação física, seja no ambiente onde a gente pode acompanhar os esportes, que, enfim, né, a geração de 80 teve a televisão como principal meio, mas também tem os jornais, hoje a gente tem a internet. E uma frase que vem muito pronta para a gente, que o esporte é para todos, não é nem todas ainda, né, que o todas já é um viés mais politizado, né? E aí eu queria dizer para vocês que isso é uma grande balela, né? Então, para a gente pensar esse modelo de esportes que a gente acompanha nos dias de hoje, né, que a gente vai chamar de esportes modernos, que tem organizações de regras, que tem disputas, né, desde o nano pequenininho do bairro, né, até disputas mundiais, internacionais, vide Jogos Olímpicos, vide Pan-Americanos, né? A gente tem que entender que essa é uma trajetória de disputa que está muito marcada para quem pode e quem não pode jogar, né? Então, o esportes não é para todos, né? O esportes, ali na transição do século XIX para o XX, foi um lugar muito claro de distinção de pessoas, né? Então, existia um tipo de homem branco, um tipo de homem europeu, com um tempo muito livre, ou seja, que não tinha nem a necessidade de trabalhar. E foi para esses grupos onde a gente forjou uma elaboração de competições, de atividades, né, o que a gente vai chamar de esportes, que, no final das contas, gente, a gente está falando de brincadeira para gente grande, né? Então, em vez da gente se ocupar de se permitir brincar, mesmo quando grande, a gente vai ter outros nomes, a gente vai chamar de esportes, a gente vai tentar levar isso a sério. E isso eu brinco muito um pouco nos meus textos, né? Porque, na verdade, é um grande sentido esse lugar da diversão, e uma diversão que no nosso país, né, recentemente, na década de 80, é lida e nos é oferecida como um direito social, né? Todo mundo deveria ter o direito de brincar, de ter o lazer, e o esporte, então, fica dentro desse guarda-chuva. O meu papel nesses últimos anos, então, é fazer uma leitura mais crítica, de entender a partir da museologia. Eu trabalhei muitos anos no Museu do Futebol, que fica dentro de um estádio público, ou que deveria ser público, que é o estádio do Pacaembu, em São Paulo. E ali tem uma exposição muito bonita, muito tecnológica, muito colorida, mas que tinham várias falhas de representação, que não vão atravessar só questões de gênero, né? E aí gênero a gente não está pensando só mulheres, mas pensar de toda a diversidade de pessoas que se leem nesse mundo, mas também pensar atravessamentos de classe, pensar atravessamentos de representação, porque não é só o eixo Rio-São Paulo que faz o futebol do nosso país, é pensar outras categorias esportivas, que não deveria ser só a primeira divisão, de ter uma oferta ali, né, de estar representado dentro de um lugar tão bonito quanto um museu. Então, esse debate tem sido feito há mais de 10 anos, onde a gente tenta fazer uma leitura mais abrangente, democrática, sobre que história é essa, ou quais são as histórias que não estão sendo contadas, né? Aqui, então, eu trago um recorte disso, que recentemente, então, eu estou aqui como autora também, que é essa literatura que a gente vai estar também oferecendo, que é uma produção independente, que vai contar as histórias das brasileiras que jogaram bola, veja bem, do ano de 1915, sim, em 15 a gente já tinha equipes cariocas jogando, até o ano de 41. 41, que é um ano muito importante para a história das brasileiras atletas, porque é o ano onde a gente vai ter um decreto-lei no Brasil que vai impedir, de uma vez por todas, que esse futebol não só aconteça, mas que ele continue se desenvolvendo, porque ele já era um esporte de sucesso. Então, a minha geração, a geração da minha mãe, a geração das minhas avós, talvez a gente tenha se acostumado que o lugar da mulher não fosse dentro de campo, que o lugar da mulher não fosse nem aquela do lado do bar para conversar sobre o Corinthians masculino, que o lugar da mulher fosse aquele que nem ousaria disputar ser técnico de uma seleção masculina do Brasil, né? Então, o fato de eu nascer com um órgão sexual diferente do Danilo faz com que, literalmente, eu não possa fazer um drible, que eu não possa nem pensar sobre a organização técnica no jogo. A gente vai acreditar nisso mesmo por tanto tempo? Enfim, eu quase acreditei. Por muito tempo, eu também tive nesse lugar fascista, onde, literalmente, eu vou desqualificar o outro como personagem. Eu vou desqualificar o outro como pertencente, tanto da experiência de brincar e praticar o futebol, mas, mais especificamente, de pertencer à história esportiva do meu país,
Um país que não tem aonde eu pise, seja outro estado, seja outro país, onde todo mundo vai me identificar como um país do futebol. Então, um país do futebol excludente. Então, se a gente vai falar de antifascismo, a gente vai olhar para o que é esse antifascismo, né? O que é essa camada com que, obviamente, a gente tem grupos que vão legitimar isso todo dia, mas a gente também tem ali, né, vários espíritos fascistas dentro da gente, onde o outro é o outro, mas ele é um pouquinho menos do que eu. Ele é o outro, mas eu não bebo do mesmo copo que ele. Ele é o outro e ele não precisa fazer parte da mesma historiografia do país do futebol. O nosso país, então, ele recebe, né, um esporte importado. Como tudo que é importado, né, ele vem com status de diferenciação, né? Eu jogo, mas não quero todo mundo jogando, né? Então, é nesse lugar que vem esse esporte que a gente gosta tanto. Ele é popular hoje, mas também hoje a gente pode questionar, né? Quem entra no estádio, como entra, quais são as condições onde a gente tem acesso ou não, se essa menina pode atravessar e jogar um futebol numa quadra ou não. A gente criou um livro, e quando eu falo a gente, porque meu companheiro que está aqui, né, a gente produziu esse livro com todo amor e carinho, no sentido de eu queria dar tudo. E o que é tudo? Não só um conhecimento histórico, né, que atravessa o museu, que atravessa a academia, um lugar de muita disputa, que são os personagens históricos, mas também visualidade. A gente queria um livro que a gente desse imagens de mulheres jogando bola. Então, a gente passou 8 anos encontrando inúmeras imagens, como essa que está na capa, que é uma imagem de 1920, que são mulheres potiguares, então representantes nordestinas, que já jogavam bola lá em Natal. Mas, Aira, mas que clube é esse? Né? Elas estão jogando, estão competindo, o que elas estão fazendo? Gente, a história não é feita da oficialidade. A história é feita de existir, de fazer. E o que elas fizeram? Elas jogaram. E muita gente joga. Joga nos dias de hoje, inclusive, e por vezes nem viram notícia, a ponto de estar num jornal, que essa é a minha principal fonte de pesquisa, e talvez desaparecer ao longo da história, né? Então, se a gente não inscreve a nossa história em algum lugar, é como se a gente tivesse passado por esse mundo sem ter feito muitas coisas. Ainda assim, há 100 anos atrás, a gente tinha meninas como essas, que nas frestas, como diz o nosso querido Antônio Simas, na periferia dessa experiência, jogavam entre elas, jogavam contra os meninos, igual quantas vezes a gente já fez na rua, jogavam misturado com esses meninos, e isso aconteceu, e isso sim é um dado histórico. Então, a gente tem um capítulo inteiro chamado Festas, né, que é um dos nomes que está na capa do livro, onde a gente vai encontrar vários desses registros de mulheres que estão atuantes no futebol. E, por isso, a gente não fala só futebol feminino, a gente fala futebol de mulheres, porque tem mulher que está pensando, que está escrevendo sobre futebol, está jogando futebol, está organizando futebol, está entrando ali para ocupar o espaço do gol, porque se não tiver um goleiro ou uma goleira, não vai ter a peladinha ali, já no início do século XX. Esse futebol está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em São Paulo, ele está acontecendo assim, em meio a um futebol que está se organizando no masculino, mas que é igualmente fascista, e já na sua legislação das principais ligas da época, como, por exemplo, não existia a CBF, a gente já tinha a Liga Metropolitana, estava muito claro quem podia e quem não podia, principalmente quem não podia pertencer a essas ligas e competir dentro dos clubes como jogador. Trabalhador braçal. Então, mexeu seu bracinho, meu filho, tá fora, tá fora. Qualquer pessoa mestiça, qualquer pessoa negra, todas elas não pertencem a esse ambiente do que é considerado uma pessoa humana capaz de competir e participar desse ambiente esportivo na década de 20. Né? Então, a gente tem uma grande disputa nesse período de pensar quem pode, quem não pode, e, obviamente, que as mulheres, dentro desse contexto, são desprivilegiadas e consideradas, então, cidadãs de segunda categoria. Ainda assim, o primeiro capítulo inteiro ele vai provar que, a despeito de tudo isso, elas estão jogando, elas estão se esforçando, e, por isso, elas também são pioneiras do início do século, e tem foto para provar. E uma vez que a gente está aqui homenageando Pagu, né, a grande homenageada, eu conto uma pequena historieta que está ali no primeiro capítulo. Tinha um personagem
cronista esportivo, né? O futebol não aparecia tanto nos jornais quanto acontece hoje, né? Então, o futebol começou a aparecer como um tema ali da Gazeta Esportiva de São Paulo. Então, isso era uma novidade, né? O pessoal estava se interessando, né? Tinha público leitor. E aí tinha um bendito de um cronista que assinava como Cléo de Galçan, que começava a falar muito bem das mulheres, né? Não, porque a mulherada tem que jogar mesmo, tem que praticar esporte, tem que fazer qualquer atividade física. Coluna 1. Coluna 2. Não, porque, olha, tem que ser feminista, porque, veja, não adianta só copiar o estilo das francesas, né? Aquele corte de cabelo, assim, chanelzinho. Tem que ser combativa, tem que ser atlética, tem que ocupar espaço. Aí, artigo 2. Isso, gente, é um jornal popular. Não, porque a mulher tem que jogar bola, nananã, e tem que ocupar esse espaço, que dá para jogar bem, porque as francesas estão jogando, as inglesas estão jogando. Isso também está no capítulo 1, né? Como essas notícias estão vindo da Europa, desses movimentos sufragistas, que eram movimentos atléticos, mulheres jogavam. E os Jogos Olímpicos não aceitavam várias dessas modalidades que existem hoje, como, por exemplo, atletismo, a ponto dos grupos das francesas criarem, então, Jogos Olímpicos de mulheres, próprio, alternativo. Flipei. Tudo isso chegava até aqui. E não é possível que, assim como o futebol contamina as mulheres, independente do meu órgão sexual ou não, as notícias também estão chegando. Então, o que acontece? Por muito tempo eu falei, quem é esse Cléo de Galçan que está ali, né? Fomentando a discórdia, a discórdia machista esportiva, né? Na década de 20. E, ao longo da pesquisa, ao longo desses 8 anos de muito trabalho, o que a gente descobriu? Cléo de Galçan era um pseudônimo de uma pessoa chamada Maria Conceição Galvão. Quem é Maria Conceição Galvão? É irmã de Pagu. Então, se a Pagu é foda, ela ainda tinha uma irmã foda que a gente ainda vai ter que trabalhar muito para valorizar e reconhecer os feitos das mulheres que vieram antes da gente. A gente se acostumou com os livros de história não terem mulheres. Então, é como se eu fosse inapta por fazer qualquer feito, inclusive de sentar nessa cadeira e estar conversando com vocês por igual. Não porque sou melhor, porque a gente é humana. Então, ser antifascista é considerar o outro, considerar que eu posso estar aqui, que qualquer pessoa, em qualquer condição, deveria estar aqui. O segundo capítulo é um capítulo muito especial, que dentro do circuito do futebol masculino ele é quase assim inacreditável. Circos. Muitos de vocês tiraram fitinhas da Bonfim, porque esse é o meu marketing criativo, Aira Bonfim é o meu sobrenome. E cada um deles, cada uma das cores, então, são personagens desse livro. São personagens que fizeram a diferença nesses anos que antecedem a proibição de 41. Circense. Circense é uma mulher que viaja, é uma mulher que tem liberdade financeira porque ela trabalha e ganha dinheiro, é uma mulher que tem, de alguma forma, um traquejo, que está vendo muitas coisas... 5. Muitas coisas que estão acontecendo da Europa, está fazendo intercâmbios culturais com muita coisa que está acontecendo fora e dentro do Brasil. Essa mulher tem liberdade sexual, essa mulher é muito mal vista pela sociedade. Então, se as ligas esportivas brasileiras de futebol não acataram um futebol feminino que já estava acontecendo na Europa, as inglesas já colocavam mais de 66 mil pessoas dentro dos estádios na década de 20, e lá também foi proibido. O que a gente observa? Que no ambiente cultural, os artistas, os produtores culturais vão lá e falam, bom, se vocês não oferecem, a gente oferece. Então, a gente passa a encontrar, dentro das ofertas das atividades artísticas e atléticas corporais, muitos episódios de torneios de futebol feminino por norte a sul, leste a oeste. Então, o segundo capítulo, chamado Circo, a gente vai mostrar as relações desse ambiente com as atividades esportivas, inclusive com o boxe. A gente tem uma noção muito mal formulada, seria a palavra, porque a gente não aprende a história do esporte, nem onde a gente pratica esporte, nem nas escolas, como se tudo fosse dado desse jeito. Então, tem essa modalidade, tem essa regra, não pode desobedecer, não pode fazer, não pode mudar. Mentira! A gente tensiona os esportes desde sempre. E muitos esportes nem eram considerados esportes e estavam dentro do circo. Então, o circo, se a gente pensar, já cobra ingresso, já tem a pessoa ali que cuida, já tem arquibancada, já tem iluminação, já tem apresentador, está tudo pronto, tem divulgação dentro dos jornais.
E, além de futebol feminino, então, todas as lutas aconteciam dentro dos circos. As ginásticas, levantamento de peso, acrobacias, tudo isso é um lugar onde se experimenta o que é possível fazer com esses corpos de um jeito muito organizado e espetacular. Né? A ideia do espetáculo vem desse lugar, não da Arena do Corinthians, com todo respeito ao meu timão. Então, a gente conta um pouco essas histórias no segundo capítulo. E no terceiro, então, a gente falou das mulheres, essas meninas, essas crianças, né, que ousaram, jogaram, são filhas de pessoas mais abastadas dessa época. O segundo grupo de mulheres, a gente está falando de mulheres artistas, que a sociedade as via muito mal na década de 20, assim como as vê ainda hoje. E o terceiro grupo são as suburbanas, que aqui em São Paulo a gente poderia chamar de futebol varziano, que acontece amadoramente, que acontece nos campinhos, e essas mulheres vão jogar muita bola e vão aparecer publicamente, que era algo que não era dado às mulheres. Mulher tinha que ficar dentro de casa cuidando da família. Essas mulheres, quando a gente abre o livro, eu estou com o livro aqui, né? Opa, uma bandeira da Palestina, né? Viva hoje, pelo menos, um dia de paz, né? Que a gente siga rompendo a legalidade das mortes. Aqui, a gente tem um mapa de um Rio de Janeiro desconhecido, de um Rio de Janeiro que muita gente, né, frequenta ali, que é a Zona Sul, Zona Central, mas que é muito maior do que isso. E essas pessoas são igualmente históricas. E essas mulheres suburbanas vão ser igualmente históricas dentro do esporte. É ali que elas vão aparecer jogando, uma vez que a década de 30 é o lugar de se sonhar a profissionalização do futebol. Leônidas da Silva, acho que é o grande representante dessa época, um homem negro de São Cristóvão, e que vai não só aparecer e ter destaque técnico dentro de vários clubes de futebol que a gente conhece até os dias de hoje, mas vai estar no Brasil representando a seleção, algo que vivia questões racistas ali de longo prazo. Né? Quantas vezes os dirigentes esportivos, o presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, pediu para uma situação de racismo ali na Argentina, como que a gente faz? Ah, tira o jogador negro, né? Fácil. Então, o Leônidas, ele é um grande protagonista, alguns anos mais tarde, desses eventos, e talvez com uma grande mudança de chave. Então, esse futebol se torna profissional, ou seja, é permitido ganhar dinheiro, e uma vez que toda essa massa trabalhadora que pertence a esses bairros suburbanos, e os subúrbios são muitos, não é uma unidade, é diversidade, é muita gente, passa, então, a se sonhar, mudar de vida a partir do futebol. E a mulherada não é besta, não. A gente também quer mudar de vida, a gente também sabe jogar. Então, essas primas, vizinhas, irmãs de Leônidas da Silva, né, como uma metáfora desses homens suburbanos e periféricos, vão jogar muita bola. Então, na década de 30, a gente tem mais de 15 equipes de mulheres que estão jogando muito, jogando na quarta, no final de semana, estão fazendo excursões jogando futebol, a ponto de, por exemplo, antes de um jogo, no dia 17 de maio de 40, antes de Flamengo e São Paulo jogarem futebol, duas equipes suburbanas femininas na frente de 88 mil pessoas no Pacaembu. Isso não é pouca coisa. 88 mil pessoas a gente não coloca na Copa do Mundo Feminina ainda nos anos de hoje. E a gente está numa ascensão muito importante sobre essa modalidade nos dias de hoje. Então, isso são feitos históricos de mulheres e de mulheres brasileiras, e mais do que isso, outra camada então que atravessa esses preconceitos de mulheres suburbanas. Mulheres que são oriundas de Nordeste, mulheres que são pretas, mulheres que talvez fossem mulheres lésbicas, uma vez que, dado o sucesso desse protagonismo esportivo dessas mulheres, a primeira viagem, na sequência desse episódio do Pacaembu, era uma excursão por toda a América Latina para que essas mulheres mostrassem o seu bom futebol. E aí, gente, representar o Brasil nessa época como mulher jogando bola, né? Se os pretos já não eram aceitos, imagina uma mulher preta atravessando os limites do nosso território. E isso não foi bem aceito. Usaram várias justificativas, então, que o meu corpo, meu coração era pequeno, explodir, que o meu músculo ia ficar enrijecido e que eu poderia levar uma bolada no meu útero e não poderia nunca mais ter os filhos da nação de Getúlio Vargas. Né? A gente está falando desse momento histórico do Estado Novo. A proibição, então, acontece em janeiro, ali já se começa a formular vários episódios que vão não cuidar da saúde, né? Porque a gente não vai acreditar que o governo está realmente preocupado com a minha saúde, mas eles vão desqualificar todas essas mulheres, essas populares, a partir do futebol. Então, essas mulheres, vejam, elas estão formando um time, mas não é um time de verdade. Elas, na verdade, vão se prostituir à noite.
Então, todas essas mulheres, naquele contexto, né, o fake news que a gente conhece hoje, é pensar que todos os jornais que estavam dando fotos, evidências, falando tão bem, passam a desqualificar moralmente essas mulheres em todos os jornais populares do subúrbio, Rio de Janeiro, região sul, região norte, nordeste. E aí, de alguma forma, a gente se esqueceu dessas mulheres. E a gente está falando de centenas de brasileiras que estavam jogando muita bola na década de 30, fazendo sucesso, criando a sua própria história. Então, eu venho com esse livro, de alguma forma, fazer algo que nos deve ser feito, não só no futebol, mas em qualquer área da sociedade, que é devolver protagonismos históricos esportivos, a fim de que, a partir do passado, a gente nos reveja no presente, que a gente gere coragem para abrir os caminhos e jogarmos como garotas. Tá bom? E a gente conversa na sequência. Obrigado pelo espaço e que a gente siga, então, fazendo ações antifascistas que nos permitam humanizar aqueles que estão junto com a gente e que a gente jogue, que a gente luta e que a gente tenha uma vida de qualidade. Obrigada. Da hora demais, Aira. Só lembrando também que a gente tem disponíveis ali os livros da Aira e os livros do Mikael também. Eu sou do Gaviões da Fiel, né, mano? E quando a gente, em 2020, começou a articular para tomar a Paulista, a rapaziada da torcida do Palmeiras fez contato com a gente também, falou, a gente quer participar disso também, tamo junto, é a luta pela democracia, pelo direito do povo. E eles colaram em peso. E depois que saíram aquelas fotos, aqueles vídeos, teve toda aquela repercussão da gente junto, muita gente vinha falar, pô, mas a torcida do Palmeiras não é fascista? E eu confesso, Mikael, que por muito tempo eu reproduzi essa ideia também, mano. Por muito tempo também reproduzi essa ideia. Mas a luta antifascista também é uma luta que disputa narrativas, que disputa a história, que disputa ideologicamente. E é importante entender que não só no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos, todos os clubes, todos os grupos, todas as instituições têm suas contradições que precisam ser disputadas. Nada está dado. Embora o Corinthians tenha tido a democracia corintiana, mas o Corinthians também foi o time que foi anos presidido por Vadielu, que era um braço da ditadura militar, né? Então, a minha torcida ela nasce para fazer essa disputa interna, tirar Vadielu do Corinthians e começar a fazer uma disputa para que o nosso clube representasse de fato, né, a maioria da população e a maioria dos seus torcedores que eram operários. E o Mikael está aqui para falar dessa disputa que acontece também dentro do Palmeiras, que não existe nada dado, né? Em todos os espaços nós temos contradições e essas contradições precisam ser disputadas. É mais ou menos por aí, Mikael? Opa! Aí, bom dia, boa tarde, gente. É mais ou menos por aí. Bom, me apresentar, né? Sou Mikael, como o Danilo apresentou, sou historiador. E esse livro ele vem de um encontro justamente da minha prática de historiador com a minha prática de arquibancada também, né? A partir de inquietações que estão relacionadas muitas vezes com essas narrativas oficiais ou que são oficializadas, enfim, pela repetição ou por onde circulam, e pensando um pouco acerca dessas questões, né, sobre o futebol, e essa já era uma inquietação assim que eu diria que eu carregava e sigo carregando aí no que pesquiso, comecei a olhar para o ambiente específico do Palmeiras e ali surgiu um objeto de pesquisa que estava diretamente vinculado a essa experiência de arquibancada, né? Uma experiência que é importante pontuar, ela está diretamente vinculada, no meu caso, a uma proximidade com coletivos que existem na torcida do Palmeiras há pelo menos uma década, né? Organizados, estruturados, coletivos que se colocam nessa perspectiva antifascista, ou, enfim, uma perspectiva de, justamente, disputa, né? E uma disputa que é política, uma disputa que se coloca como ideológica e que pensa a questão dos direitos, da garantia, enfim, de lutar contra todo tipo de exclusão dentro desse ambiente que é o ambiente do futebol, especialmente no seu desdobramento torcedor. Então, um pouco a partir desses elementos, dessas vivências, né, essa inquietação a respeito dos vínculos estabelecidos entre certo imaginário do clube que eu torço, do clube que eu, enfim, ao qual eu me vinculo, né, que forma ali uma comunidade a qual eu me vinculo,
A partir desses imaginários, eu comecei a levantar algumas inquietações, né? Justamente inquietações a respeito dessa vinculação com a ideia de fascismo. E percebam, existem várias ideias de fascismo que podem transitar quando a gente pensa nessa vinculação. Por quê? Primeiramente, o Palmeiras, ele se origina ele é um clube que originalmente se chamava Palestra Itália. Assim, ele foi fundado em 1914, né? Então, existe um componente aí que, muitas vezes, de forma implícita ou não, aparece nessa vinculação com a ideia de fascismo. Ah, esses caras têm uma história italiana, vai saber que italianos eram esses, e aí começam também a circular histórias a respeito disso. Eu, como historiador, eu comecei a me inquietar a respeito desse elemento, né? Então, eu quis ir atrás justamente de entender quem eram esses italianos, e aí a gente está pensando, obviamente, em uma diversidade ampla de componentes. Por isso, lá atrás, eu fiz uma pesquisa focada na história social do Clube Palestra Itália, pensando a disputa entre fascistas e antifascistas organizados dentro do clube naquele momento. E aí a gente encontra, na verdade, um elemento que é muito mais amplo do que um ou outro clube de futebol, mas é entender como essas questões estavam postas na sociedade daquele tempo, que era o tempo do fascismo histórico, né? No contexto do fascismo histórico, você tem, na diáspora italiana, nas coletividades italianas fora da Itália, uma penetração dessa discussão que está acontecendo no país italiano originalmente. Essas coletividades, elas estão sendo atravessadas por essa disputa. E os seus espaços de encontro, os seus espaços de discussão, os seus espaços de vivência coletiva também vão ser atravessados por essas disputas, né? Então, primeiramente, foi esse o elemento sobre o qual eu me debrucei. Naquele Palestra Itália, entre as décadas de 20, 30 e 40, existiu essa disputa. Uma disputa que foi necessário, né, num trabalho aí de historiador, assim como a Aira relatava, essa investigação sobre o futebol de mulheres, a gente está sempre pensando no contrapelo da narrativa oficial, a gente está sempre pensando na entrelinha da fonte, né? Então, é a partir de vestígios que você vai conectando alguns elementos e começa a entender quem eram esses antifascistas italianos organizados que existiam dentro desse clube naquele momento, por exemplo, né? Para encontrar, inclusive, um presidente da agremiação, Dante Delmanto, na década de 30, 1933, quando o Palestra Itália, inclusive, ganhou de 8-0 do Corinthians. Isso foi um feito ali para aquela gestão. Essa era uma gestão que era presidida por um sujeito que tinha conexões profundas com o antifascismo organizado na cidade de São Paulo, né? E é um cara que, justamente por conta de triunfos esportivos como esse, vai ser lembrado nas narrativas oficiais do clube. Mas esse elemento da discursividade antifascista que ele carregava e como isso influenciava nos rumos da própria agremiação, isso muitas vezes a gente não vê tão evidenciado, né? Aquele é um momento, por exemplo, em que vários dos documentos oficiais produzidos pelo Palestra Itália deixam de ser italianos, deixam de ser redigidos em italiano, porque se entendia que o Palestra Itália não podia mais ser entendido só como um clube daquela coletividade, né? Que ele já era frequentado, atravessado, que os seus atletas, os seus sócios, os seus torcedores e simpatizantes, enfim, já eram de vários grupos, né? E ali já começa a se produzir algo que, na pesquisa, eu penso como um devir de reformulação dessas identidades palestrinas palmeirenses, porque em 1942 o clube muda de nome, né? Ele muda de nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E esse é o contexto do Estado Novo. Esse é um contexto específico que, politicamente, o Brasil também tem condições ali em que agremiações com vínculo a qualquer ideia de uma nacionalidade estrangeira já encontravam questões. Especificamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, isso se agrava para italianos, para alemães, para japoneses, né, quando o Brasil se torna um inimigo de guerra dos países do eixo. Esses são elementos que a gente encontra na história oficial dessa transição, né? Mas como é que se inventa essa mudança, né? Como é que você muda de repente? Tem muitas agremiações italianas nesse momento que fecham suas portas, que sofrem a intervenção do governo. Essa agremiação, ela abriu ali um ambiente em que ela negociou elementos da sua identidade, elementos esses que já vinham sendo produzidos nisso que eu estou chamando aqui de um devir, que vem desse antifascismo desde a década de 20, né? Então, historicamente, eu me debrucei sobre esses elementos de um antifascismo histórico no Palestra Itália. Mas aí, para pensar o livro,
né, os elementos dessa vivência, dessa circulação, dessa proximidade com os coletivos antifascistas que existem hoje na torcida do Palmeiras, a ideia foi pensar isso numa perspectiva ampliada, né? Seja daquilo que ecoa, daquilo que ressoa, das suas permanências, das suas continuidades, mas também daqueles desvios que se produzem na história, né? E aí eu fui escovando a contrapelo a história do Palmeiras, buscando, para além do elemento que a gente denomina enquanto uma plataforma antifascista, pensar elementos de uma disputa, de uma defesa de valores democráticos dentro dessa agremiação, né? E aí o livro conta bastante sobre esses elementos. Enfim, o livro tá disponível ali também, no Gramado em que a luta o aguarda, Antifascismo e a disputa pela democracia no Palmeiras. Esse foi um livro publicado no ano passado pela Autonomia Literária, e aí, escovando a contrapelo a história da agremiação, fui levantando alguns episódios, alguns eventos que me parecem importantes também para pensar como se reinventa e como perdura essa disputa, né? Como essa disputa, ela sempre se coloca a partir do momento que nada está dado, né? Que nenhuma identidade é sólida ao ponto de fechar essa discussão, mesmo num país como o Brasil, em que, especialmente a partir do contexto da ditadura militar, futebol e política são pensados como esferas, né, quase que opostas, absolutamente separadas, e quando a gente olha para esse contrapelo da história, a gente vai encontrando esses entrelaçamentos o tempo todo. Na história do Palmeiras, por exemplo, a gente tem episódios interessantes, né? Em 1945, Palmeiras e Corinthians realizam um amistoso no estádio do Pacaembu. Esse amistoso ele levanta fundos para candidaturas daquele processo de eleições que estava ocorrendo naquele momento, fim do Estado Novo, candidaturas essas do Partido Comunista Brasileiro. Quem organizou o amistoso foi o Movimento Unificador dos Trabalhadores. Então a gente encontra esses contrapelos e começa a tentar entender quem são as figuras dentro desses clubes que mobilizam a agremiação para se envolver nesses processos, né? E dá para pensar a agremiação de uma forma total a partir de um evento como esse? Lógico que não, né? Mas existem elementos aí interessantes para a gente pensar. Danilo fez menção à democracia corintiana, né? José Paulo Florenzano, que é um antropólogo do futebol, ele, pesquisando justamente a democracia corintiana, ele encontrou vestígios de experiências de autogestão, né, em vários clubes naquele contexto do regime militar, e a gente tem uma experiência dessas no Palmeiras, né, que é fugaz, que não é tão vitoriosa esportivamente, né, e que se dá num momento muito diferente daquele que aconteceu no rival, porque se dá no momento do endurecimento. Foi justamente em 1964 que houve uma gestão coletiva dos jogadores da equipe para definir os seus rumos ali no Campeonato Paulista daquele ano. Então, são elementos que vão nos ajudando a pensar, sempre distante dessa essencialização, né? Em nenhum momento, né, e assim, talvez vários palmeirenses discordem de mim nesse aspecto, mas em nenhum momento com essa pesquisa, a minha intenção era, então, cristalizar uma outra narrativa total, né? Não, olha, é tudo mentira, esses caras aí é calúnia, não, Palmeiras é o time mais antifascista que existe, olha a nossa história, só tinha, né, linha de frente mesmo, luta pesada, assim. A ideia não é justamente cristalizar essa outra narrativa, mas pensar elementos que aprofundam a disputa, né? E como a gente se alimenta desses elementos para pensar as disputas do presente, né? Porque aí a gente chega na existência desses coletivos antifascistas, aí a gente chega na existência desses coletivos, não só no Palmeiras, mas no campo do futebol de forma ampliada, e quais são as redes, quais são as conexões, quais são as ações que se costuram aí. O Danilo fez menção a duas aqui, né? Em 2020, torcedores, torcedoras de diferentes clubes foram às ruas e aquilo foi importantíssimo. Aquilo foi muito importante. Foi importante a nível da política nacional, se a gente for pensar, mas para o palmeirense aquilo foi muito importante também. Ali surgiu, por exemplo, um movimento que é o Movimento Palestra Sinistro, que é uma articulação de componentes de várias torcidas organizadas do Palmeiras, que se organizaram para ir em bonde para Paulista, né, no caso a gente em São Paulo, para ir na Paulista, onde geralmente essas manifestações ocorriam, né, e em diversos fins de semana foi importante estar ali presente fazendo essa disputa do espaço público ali, né. E depois, no contexto eleitoral de 22, a gente tem novamente essa situação, né, a questão das torcidas organizadas, dos fura-bloqueio, e
como aí tem elementos que nos ajudam a pensar essa questão da disputa. Por isso que lá atrás, inclusive, quando eu pesquisei historicamente o Palestra Itália, não quis pensar exclusivamente um Palestra Itália antifascista, mas quis pensar o Palestra Itália em disputa, entendendo que ali nós tínhamos fascistas organizados e antifascistas organizados, e o clube, o espaço comum, a agremiação, como esse espaço de disputa. Uma disputa que se dá no convívio, né? Mas uma disputa que é ideológica, que é pela sua existência e que é pela construção de possibilidades para aquele espaço comum, né? Essas possibilidades que eu entendo no caso do Palestra Itália na sua própria transformação, quando mais para frente se torna, então, Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, bom, nem sei, eu ia contar o tempo, esqueci de ligar aqui, não sei como é que eu estou de tempo. Então, com esses 2 minutos, na verdade, eu vou encerrando aí, assim como a Aira, eu queria me colocar à disposição para a gente seguir dialogando. E é isso, valeu. Muito bom, muito bom. Como o tema é esporte e antifascismo, a gente não vai ficar só no futebol, agora a gente vai passar para uma outra modalidade. A gente vai passar a bola aí pro Misha, que é coordenador do boxe autônomo. Mas antes disso, eu queria contar uma história, mano. Eu tenho um parceiro da torcida, um amigo, que há anos atrás o apelido dele era Suicida. Porque ele era um cara que se envolvia em um monte de briga de torcida, mas ele era aquele que queria enfrentar 10 caras sozinhos. E por conta desse apelido, num dado momento, infelizmente, ele realmente tentou o suicídio, né? E após essa tentativa, ele foi para terapia, e uma outra forma também de terapia para ele foi o jiu-jitsu, né? E a partir do momento que ele começou a treinar jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu não só salvou a vida dele, mas o jiu-jitsu deu uma perspectiva de futuro e de vida para ele. E recentemente ele foi campeão mundial de jiu-jitsu pelo Corinthians, né? E eu imagino que história como essas o Misha conhece um monte, porque o boxe autônomo, eles não só salvam vidas, eles não só formam e desenvolvem bons lutadores e lutadoras de boxe, mas desenvolvem também bons e boas lutadoras de causas, né, Misha? E aí eu queria que você compartilhasse um pouco dessa luta de vocês aí com a gente. Salve, minha gente. Dá licença aqui tomar a palavra. Estou emocionado de estar aqui com vocês, é um prazer. A Aira é minha colega, já treinou no boxe autônomo, inclusive, já deu suas porradas. Conhecer vocês, camaradas, Mikael, Danilo, Vitória também é uma camarada, a gente já se conhece, também já treinou no boxe autônomo, também já deu suas porradas. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer a minha fala a partir de 2 perspectivas, tá? Então, a primeira é como gestor e treinador do boxe autônomo, a segunda como pesquisador de boxe. Espero ser breve. Então, vou começar como gestor e treinador do boxe autônomo. Essa história está muito bem documentada. O boxe autônomo surgiu em 2015, fundado pelo Rafael Piva, pelo Breno Macedo, como uma proposta de esporte popular, antifascista, como uma experiência entre militantes da esquerda em São Paulo, de uma prática de um esporte, de boxe, no caso, né? E, a partir de 2018, eu me junto ao boxe autônomo como colega, como praticante, como atleta, e, a partir de 2020, eu assumo coletivamente a gestão do boxe autônomo, né? Somos um grupo coletivo de 4 pessoas que faz a gestão. A Fran, que está aqui, trabalha no bar do Sol e Sombra, também é uma das gestoras do boxe autônomo, o próprio Rafael Piva, e nosso outro treinador, que é o Igor Romano. Hoje, estamos sediados na Casa do Povo, que é um espaço cultural em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e temos 3 frentes de atuação, né? Uma das frentes de atuação são as aulas de boxe na nossa sede, temos uma academia no terraço da Casa do Povo, para os adultos pagantes, que são as pessoas que mantêm financeiramente o boxe autônomo. Então, temos um grupo relativamente bom, que possibilita o salário dos treinadores, dos gestores, né? Possibilita investimentos, que são muitos investimentos que a gente faz, né? Então, são esses grupos, né? Um grupo de adultos pagantes que frequentam, são treinos todos os dias, com exceção de sexta e domingo,
segunda, quinta e sábado, né? São as pessoas que frequentam, que vão lá para praticar, contribuem, a gente sugere um valor médio, tem gente que paga menos, tem gente que paga mais. São essas pessoas que sustentam o projeto e frequentam a nossa sede, né? Algum outro dinheiro vem, a gente tem um Apoia-se, de vez em quando vem algum dinheiro que entra no Apoia-se, de vez em quando a gente tem material para vender, tem inclusive aqui na banquinha da Ação Antifascista, camiseta, bag do Boxe Autônomo. Então, algum outro dinheiro entra, a gente não acessa, até hoje não acessou. A gente se organizou juridicamente esse ano, né? Agora somos uma associação, CNPJ, a partir daí é possível estabelecer novos padrões aí de relação com o Estado, né? Enfim. Mas quem mantém o projeto são apoiadores, praticantes, amigos, né, do campo progressista, da esquerda, né, que frequenta e pagam a mensalidade. Essa é uma das nossas frentes. Nossa segunda frente são as parcerias e o trabalho de base. Então, já tivemos diversas parcerias, diversos trabalhos de base com muitos coletivos. Hoje em dia, as nossas parcerias e trabalho de base se dá com a Ação Antifascista, que são locais onde a gente vai ensinar boxe para fora da nossa academia, né? Então, hoje em dia, na Ação Antifascista, no MST, na Ocupação Mauá. São os 3 lugares fora da Casa do Povo onde a gente vai ensinar boxe. São parcerias que a gente tem e é onde a gente faz o trabalho de base. Quando a gente chega na Ocupação Mauá, a gente vai lidar ali com 20, 30 crianças a partir do Projeto de Juventude da Ocupação Mauá, coordenada pelo Rico, um salve para ele aí, um grande parceiro nosso, faz um trabalho importantíssimo. Agora, nessas últimas semanas, teve o lance lá da Cracolândia, da polícia, que não sabe lidar, o Estado não sabe lidar com aquela situação, e eles tiveram um papel importante ali, a Ocupação Mauá, né, na gestão do território ali, do que fazer, né, com essa situação, enfim. Então, é o nosso trabalho de base, um trabalho importantíssimo. Quando a gente vai, a gente já teve em vários lugares, né, ocupações do MTST, na favela do Moinho, né, são os lugares onde a gente vai ensinar boxe, onde a gente faz o trabalho de base, vai lidar com a molecada, né? Então, a gente vai lidar com o público, que não é o público que frequenta, que já vem um pouco alinhado aos nossos valores, né? Quando a gente sai para fazer o trabalho de base, quando a gente vai lidar com criança, quando a gente vai lidar com jovem, é um outro tipo de trabalho que a gente precisa fazer, né? É muito mais delicado, são diversos desafios, né? São muitos desafios. Acho que é importante a gente estar se conhecendo hoje para que a gente possa, quem sabe, bolar um coletivo, sabe? E possa continuar trocando ideia, porque são vários desafios que a gente tem e esses desafios precisam ser trocados, né? A gente precisa trocar ideia sobre isso para poder lidar cada vez melhor com esses desafios que surgem, né, nesse trabalho de base, importantíssimo. E a terceira frente é a equipe competitiva. A equipe competitiva é o nosso principal trabalho, tá? Eu gosto dos 3 trabalhos, eu amo estar na academia, eu amo ir para a Ocupação Mauá, e eu amo estar com a equipe competitiva, mas é o nosso principal trabalho, a equipe competitiva. A equipe competitiva, hoje, é uma equipe pequena que a gente tem, mas hoje, por exemplo, a gente tem 2 atletas de 17 anos, o Kelvin e a Marcela, que estão na base da seleção brasileira. Ambos, o Kelvin, 2 vezes campeão brasileiro, já tem experiência internacional, já representou a seleção brasileira em 2 torneios internacionais, foi medalhista esse ano num torneio internacional. Esse trabalho é o principal, porque a equipe competitiva, são os resultados, é a eficácia do nosso trabalho enquanto treinador que permite que a gente tenha visibilidade, né? A gente precisa ser bom no que a gente está fazendo, tá? Acho que isso é muito importante frisar. Não quer dizer ser campeão, mas a gente precisa ser bom. Ser campeão ou não é uma questão ali de momento, né? São muitas coisas que atravessam o atleta, mas a gente precisa ser bom, precisa ter resultado, tá? Os nossos resultados, né, a nossa eficácia enquanto equipe competitiva faz com que a gente seja respeitado na comunidade do boxe, né? Porque quando o boxe autônomo surgiu, né, o que muito se falava é isso, bando de maconheiro que vai treinar boxe, né? É isso também, mas não é só isso, né? Não é isso que resume, né? Que resume o boxe autônomo. É muito mais que isso. É a nossa equipe competitiva, é o nosso resultado, é o nosso campeão brasileiro que permite que a gente chega na Folha de São Paulo, fale aqui,
A gente tem uma pauta aqui para vocês. A gente formou um menino, campeão brasileiro, na favela do Moinho. A gente chegou lá, ele tinha 11 anos, começou a treinar com a gente, hoje ele é campeão brasileiro. É isso que permite ele estar na capa de uma Folha de São Paulo. É isso que permite a gente chegar no Estado para angariar investimento. É isso que permite visibilidade. São os nossos resultados, né? A gente precisa ser bom no que a gente está fazendo, na nossa prática. Como eu falei, não significa ser campeão, mas significa saber lidar bem com o método, conhecer de onde vem a nossa história, de onde vem a história do boxe, de onde vem a metodologia que a gente pratica, por que a gente está ensinando desse jeito, por que a gente pratica desse jeito, por que tem esse fundamento, né? Não é fazer de qualquer coisa, né? Não é box fitness que a gente faz, né? É uma metodologia que é uma metodologia cubana que chegou no Brasil no final dos anos 90 e que vai se replicar nas equipes competitivas de boxe olímpico, porque é de boxe olímpico que eu estou falando quando eu falo boxe, né? Não é boxe profissional, né? Boxe olímpico, né? Então, essa metodologia que a gente vai aprender e praticar nas nossas escolas, né? Então, a gente precisa ser bom, né? Se for para aprender, não só no boxe, né, mas nos esportes que a gente pratica, a gente precisa ser bom no sentido de ter eficácia competitiva, né? Se for para aprender, né, se for, no caso do boxe, né, se for para aprender a dar porrada, muitas das pessoas que chegam para treinar chegam com esse argumento, né? Eu quero aprender boxe para dar porrada em fascista, né? Então, a gente precisa ser bom no sentido que, se for para aprender boxe, é para aprender a dar porrada e não apanhar, né? Mais ou menos isso. Então, assim, a nossa bandeira é o nosso competitivo, né? Nosso trabalho principal. Tudo que a gente faz está mais ou menos voltado para a ideia do competitivo, né? Quando a gente vai para a Ocupação Mauá fazer nosso trabalho de base, é claro que a gente está pensando ali nos futuros talentos que a gente tem, né? Os colegas que treinam com a gente, que pagam as mensalidades, ajudam pra caramba. Várias pessoas que estão aqui com a gente. A Fran, a Ju, Magal de ontem do Bazuros, é nosso atleta, inclusive, vai lutar amanhã. Magal de baixista do Bazuros vai lutar amanhã num torneio de alunos que tem em São Paulo, né? Então, esse trabalho é o principal, né? Isso é um pouco a gestão, o trabalho do boxe autônomo, realizado em São Paulo. Quem aqui está em São Paulo pode frequentar os treinos, pode falar comigo, pode entrar no Instagram e acompanhar o nosso trabalho. Pode entrar no Apoia-se, botar um dinheirinho ali também. Essa é uma das frentes que eu ia falar. A outra perspectiva agora é uma perspectiva de pesquisador, porque eu sou antropólogo, estou escrevendo, eu pesquiso boxe há 8 anos já, desde 2015, né? Estou escrevendo uma tese em antropologia sobre a formação do boxe olímpico no Brasil e a influência da metodologia cubana, né? Como ela se dá aqui no Brasil, né? Então, eu tenho esse trabalho de pesquisa, né? Que as coisas se misturam, obviamente, né? O trabalho de gestor, de treinador, o trabalho de pesquisador, as coisas andam meio juntas, né? Acabo virando a própria coisa, né? Comecei como pesquisador, virei treinador, né? Então, a gente acaba um pouco virando, acho que faz um pouco parte da metodologia também, né? Vocês sabem como é, né? A gente vai vir a coisa ali, enfim. Deixa eu puxar minha colinha aqui, que o treinador ele sai falando assim, o pesquisador ele precisa de uma colinha. Então, vou dar minha letra aqui, que é um texto, tá? Vou fazer a interpretação de mim mesmo e termino a minha fala, e aí a gente abre para... Depois da Vitória, né? Depois a gente abre para conversa, perguntas, trocar ideia, tá? Então, é isso. Como eu disse, eu estudo boxe há 8 anos, né? Então, nessa trajetória, eu já tive assim, academias, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Cuba também, Havana e Santiago de Cuba, né? Então, o que pude conhecer nesses espaços, né, hoje em dia, assim, é uma multiplicação das escolas de boxe olímpico, né? Isso tem muito a ver com as políticas públicas desenvolvidas pelo primeiro governo Lula, principalmente o Bolsa Atleta, né, que existe até hoje e foi implementado em 2004, passou a ser gerido a partir de 2005, né? Então, nesses espaços, né, nessas academias, são muitas suas variações, né? O boxe é uma escola, né? Possui método, pedagogia, né, disciplina, moralidade, história, né, linhagem, ancestralidade, né? E são os treinadores, né, são os meus principais interlocutores, né? Porque são essas pessoas que assumem protagonismo no processo, né? De ensinar, de acolher, de salvar, né?
de projetar, de fazer circular os adolescentes, as crianças, né? Então, realiza esse trabalho que é um trabalho que, como eu próprio sinto, como treinador, como experiência de treinador, de muito comprometimento, né? De muita Então, ensinado às escolas de boxe olímpico no Brasil, né, como diz o Raf Didi, o treinador do Rio de Janeiro, né, boxe é esporte de favelado. Né? No Brasil, espalhado no Brasil, assim, diversas favelas quebradas, né, bairros populares, né, e acolhe jovens e crianças em torno da prática. Né? Tão antiga contra a própria humanidade, né, a prática de duas pessoas trocando soco e uma assistindo, né, tão antiga contra a própria humanidade. Né? E o que me incomoda muito, né, no discurso comum sobre o boxe, né, o que me incomoda no discurso mediático, né, é uma relação que existe, né, as pessoas sempre que falam, inclusive entre o próprio campo progressista, né, que é alinhar a ideia de boxe à violência, né, como se fosse boxe à violência. Como disse o redator da Folha de São Paulo, né, Roberto Dias, na Olimpíada, a última Olimpíada, né, no período da Olimpíada, agressão, boxe é agressão mútua e precisa ser retirado do programa olímpico. O que é um erro, né, no meu ponto de vista. Né? Esse erro, assim, desde uma ingenuidade até um mau caratismo mesmo. Né? Pois o boxe é sobre uma performance estética, ritual, esportiva, né? A partir dessa postura destemida, afrontosa, agressiva, né? Em um ambiente competitivo. Né? E a agressividade não tem nada a ver com violência. Né? Uma coisa é muito diferente da outra. Né? A agressividade tem a ver com a reciprocidade da competição, né? Com a performance. Né? E agressão, violência, né? Tem a ver com performance de poder. Né? Então, isso para dizer que a postura agressiva do boxe, né, não tem nada a ver com violência. Né? Teve um curso que eu dei esse ano aqui, de antropologia, chamado Antropologia do Revide, e a gente, junto com a turma, a gente elaborou ali alguns princípios do que seria a violência, né? Já que a gente está falando que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então, a gente definiu alguns princípios ali. Né? A violência teria a ver com segregação espacial, com terror policial, encarceramento, marginalização econômica, né, subempregos, baixa remuneração, assimetria no acesso à infraestrutura urbana, violência tem a ver com epistemicídio, né, que é o apagamento, aniquilamento de saberes e formas de conhecimento, e tem a ver com a linguagem que promove hierarquização subjetiva, né, que é essa forma de violência sutil e cordial muito praticada no Brasil. Né? Então, por que eu estou falando isso? Né? Por que estou falando sobre violência? Né? Porque o fascismo contemporâneo, né, por ser uma política de ressentimento e de morte, é baseado nesses fundamentos, nesses princípios que conceituam a violência, como eu disse agora. Né? Então, assim, acho que para combater o fascismo, a gente precisa praticar contra-violência, né? O revide, que não é a mesma coisa que o pacifismo, né? Apesar de que tenho certeza assim, que os princípios do pacifismo são dignos, né? Mas essa filosofia do pacifismo acho que foi cooptada no Brasil e pela burguesia, né? Pelos arautos da democracia racial. Né? Você vejam bem essas pessoas que falam a favor da democracia racial, como são pacíficos, né? Como são imagens sorridentes, pacíficas. Então, assim, a contra-violência não tem nada a ver com o pacifismo. Né? E agora a gente vai chegar no boxe, né? Assim, porque no boxe a gente pratica um tipo de revide, né? Porque o boxe não é sobre bater e apanhar, mas sim sobre ser confrontado e conseguir revidar. E quem é a classe, né, que não permite ser confrontada? Né? A branquitude, baseada que é no saque e na dominação, revela no corpo uma indisposição para ser confrontada. Né? Então, boxe é sobre confronto, é sobre revide, é sobre disputa de território e não monopólio. Né? Então, boxe pode ser tudo, menos superficial. É o reverso da mentira, né? Não se dá para mentir. Quem pratica boxe sabe disso, né? Quando você está ali em cima do ringue, não se dá para se esconder, não dá para mentir, né? Então, a exposição de si, né? Como o amor, né? Coragem para entregar-se, né? É sobre confiar nos meios e não no fim. É sobre acreditar nas pessoas com as quais convive, apostando e praticando o revide enquanto chave para a confiança. Já estou terminando, tá, gente? Então, logo, né,
minha experiência agora, juntando minha experiência de treinador com a experiência de pesquisador, né, que o boxe forma um coletivo, né, que suporta e pratica o confronto enquanto parte fundamental das relações sociais, né. Então, o confronto ele se dá em diversas escalas, né. É o confronto contra si, contra o próprio medo, é o confronto contra a diferença que representa o outro, né, com quem você está treinando. É o confronto contra o próprio ego, contra o medo da intimidade, que é tocar a face do outro, ser tocado, né? Sempre insisto nesse ponto, né? Como é íntimo a prática do boxe, né? A gente está tocando a face de uma pessoa. Eu fico pensando sempre quantas pessoas no nosso cotidiano a gente toca a face, né? Dessas pessoas. São pouquíssimas, né? É uma atitude muito íntima tocar a face, né? Então, tocar a face de uma pessoa através da agressão, né? É um grau de intimidade muito grande, né? E o confronto do ambiente competitivo em si, né? Que aí é a performance do confronto, né? Então, porque a ideia de uma coletividade, né? De um coletivo sem confronto, né? Harmônica, cordial, pacífica, né? É uma utopia do progresso brasileiro, né? Que inventou a ideologia da miscigenação para encobrir e invisibilizar a violência que pauta as relações raciais no Brasil. Agora eu já vou terminar realmente. Então, é no ringue onde o boxe autônomo busca juntar Marx e Zumbi, não como oponentes, mas como referências fundamentais. Então, dessa maneira, pensar a formação do boxe olímpico praticado no Brasil é pensar a nação inserida na América Latina e no fluxo de suas práticas e pedagogias a favor da emancipação dos povos. Abdias Nascimento tinha a pretensão de fundar, no Brasil, o Estado Nacional Quilombista, né? Para isso, ele criou o quilombismo. Projeto de nação alternativo, né? Em oposição ao projeto de nação da burguesia escravista, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, na última Olimpíada, né, a vitória de Herbert Conceição, a medalha de ouro de Herbert Conceição, que entrou no ringue cantando uma música do Olodum, Herbert Conceição, que é nascido, criado, iniciado no boxe em um bairro da periferia de Salvador, essa vitória de Herbert Conceição é a vitória do Brasil, né? Ele está representando o Brasil na Olimpíada, mas é a vitória de um Brasil específico, que é o Brasil do Quilombo dos Palmares. Obrigado pela atenção. Passo a palavra. Som, 1000 grau, da hora. Agora passo a palavra para a Vitória, que é estudante de Direito, é militante da Ação Antifascista. Eu tenho a honra, né, de ter participado da fundação da Ação Antifascista também, lá em 2015, 2016, quando a gente começou a AFA, a gente ia trocar ideia com as organizações, que a gente pode chamar de organizações tradicionais da política, e a galera falava para a gente, pô, essa ideia de antifascismo é coisa da Europa, no Brasil isso daí nunca vai existir, essa ideia de fascismo, sendo que a gente já estava vendo em várias quebradas e várias periferias o discurso fascista se capilarizando, principalmente através das igrejas neopentecostais. E, na época, né, a AFA estabeleceu, né, como propósito a popularização do antifascismo. E eu acho que tiveram êxito, né, já que hoje o antifascismo está na Flipei também, e agora entenderam o esporte como um instrumento de trabalho de base, pensando que, às vezes, para fazer essa disputa da narrativa, a gente, antes de ganhar a mente, a gente precisa ganhar o coração, né? E a Vitória vai falar um pouco sobre isso, né, Vi? É isso. Bom dia, pessoal. Acho que ninguém almoçou ainda, então ainda é dia. Eu me chamo Vitória, faço parte da Ação Antifascista São Paulo. Estou finalizando, se Deus quiser, minha graduação em Direito. Eu sou praticante de judô. Já treinei com o boxe autônomo, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar ativa fisicamente, então eu sou dos esportes, eu sou da atividade física, já treinei Muay Thai também, me arrisquei um pouquinho no Jiu, mas não dei muito certo. Eu quero dividir, na verdade, antes disso, eu quero agradecer ao espaço, agradecer à mesa. Estou um pouquinho emocionada, porque é um tema que eu venho me dedicando, que a Ação Antifascista vem se dedicando há alguns anos. E, na nossa interpretação, o esporte é uma grande ferramenta de construção do poder popular. Então, estar aqui com essas pessoas que têm tanta importância na minha história particular e na minha história política é muito emocionante. E eu acho que essa frase do Misha, de falar que no boxe a gente não pode mentir, é muito simbólica, né?
para além da fantasia, mas também no campo político. Porque quando a gente trata do fascismo, a gente está tratando da mentira, a gente está tratando da manipulação, a gente está tratando de uma ideologia que é construída para fazer o povo se voltar contra o povo. É uma ideologia, uma forma de fazer política, uma racionalidade que se aproveita das opressões que o capitalismo impõe para a nossa sociedade, aqui no Ocidente e de forma geral abrangente em todo o mundo, para se aproveitar dessas opressões que a gente já vive. Então, o fascismo se aproveita do racismo, se aproveita da misoginia, se aproveita da LGBTfobia, se aproveita da luta e das contradições que existem entre campo e cidade para fazer com que a gente permaneça desunido e não consiga, em termos materiais mesmo, olhar para o capitalismo enquanto o grande causador de todos os males que a gente vive enquanto sociedade. Então, vai ser uma fala um pouquinho emocionada, porque é isso, né? A gente está fazendo esse processo de construção aqui coletivo. Então, cada fala, cada pontuação vai construindo e vai reforçando as nossas próprias crenças. Então, eu quero dividir a minha fala em 2 pontos, que é justamente falar sobre esse aspecto do fascismo e depois relacionar isso com o esporte. Tá? Já dei um spoiler aí, mas vamos lá. O fascismo... Eu vou ser breve, tá, pessoal? Porque a gente ainda quer ouvir vocês. O fascismo ele surge ali na década de 20, finalzinho da década de 10 do século passado, enquanto uma ideologia que se propunha a defender o povo. Né? Ela foi construída como essa forma de mascarar os verdadeiros interesses da burguesia. Então, quando os fascistas se organizam, eles se aproveitam de elementos que eram tradicionalmente usados pelo campo político da esquerda. Então, quando eles usam a cor vermelha, quando eles usam o nome socialista, eles estão fazendo com que o povo se confunda, seja confundido. Né? Porque o fascismo ele nasce na intenção de defender os interesses da burguesia. Então, existia ali um conflito entre a burguesia industrial, a burguesia agrária, e no meio disso tinha a crise do capitalismo, né? Que ocasionava o desemprego, a fome, a miséria, a violência. E essa burguesia precisava de uma bomba de fumaça para fazer que a gente se confundisse, né? O povo daquela época se confundisse e não prestasse atenção no que realmente estava acontecendo, né? Nas contradições que a mercadoria, a questão do valor, como o capitalismo se organiza, a exploração da mão de obra humana, são verdadeiramente a causa dos problemas que eram enfrentados naquela época. E, para além desse uso dessas questões políticas que já eram ditas de esquerda, ele se aproveitava também das próprias relações sociais. Né? Então, ele dizia que os fascistas diziam que o ideal para a construção política era ter um Estado forte, um Estado que não precisaria do sindicalismo, em que os trabalhadores poderiam confiar na mão forte do Estado para controlar a iniciativa privada. E a história nos mostrou que o que aconteceu foi justamente o oposto. Né? Então, teve toda essa mobilização contra os sindicatos, contra as organizações populares, as organizações políticas, os coletivos, os partidos, e teve esse abuso da confiança do povo no Estado. E aí, quando o povo confiou, quando o povo foi seduzido, né? E aí a gente vai falar aqui de uma sedução, não do ponto de vista da ingenuidade. Não é isso. A gente tem que entender que a gente estava lidando ali com um momento de extrema fragilidade humana, em que as pessoas tinham a sua sobrevivência ameaçada constantemente. Né? Tanto na Europa quanto em outros lugares do mundo, aqui no Brasil, como a gente também teve a experiência fascista, representada pela Ação Integralista Brasileira. Então, nesse momento de fragilidade, dentro da ação antifascista, a gente gosta de falar como o fascismo se aproveita do desespero, se aproveita do medo. Então, o fascismo ele vai mobilizar a energia e a força popular contra um inimigo. E quem é esse inimigo? É o capitalismo? Não, porque o fascismo ele é produzido pelo capitalismo. Ele surge como essa bomba de fumaça quando o capitalismo está em crise e é preciso manter o povo desarticulado. Então, quem que é o inimigo do capitalismo? Quem que é o inimigo do fascismo? Somos nós mesmos. Então, como? Quem que vai ser os inimigos dos homens? Vão ser as mulheres. Quem vão ser os inimigos das pessoas brancas? Os negros. Das pessoas nacionais, os estrangeiros. E essa mobilização
A gente precisa citar a Europa, porque é um movimento que surge ali no berço europeu. Ele se mobilizou, tanto na Itália, como posteriormente na Alemanha, contra os judeus, contra os comunistas, contra os ciganos, contra as pessoas de esquerda, principalmente, porque era ali quem estava mobilizando e articulando a população para entender que aquilo, na verdade, era uma manipulação, né, contra o próprio povo. E é isso. Então, a gente precisa entender o fascismo como essa ferramenta de manutenção do status quo, de manutenção da desarticulação popular. E aí, como que surge o antifascismo? Né? Anti é contra. Então, a gente precisa entender o antifascismo como organizações populares, políticas, partidárias, coletivistas, que vão se colocar nesse papel de enfrentar o fascismo. Né? Se o fascismo estava colocando o medo, o desespero, a fome, a miséria, a pobreza, a extremização das relações humanas, do capitalismo, como único horizonte possível, o antifascismo tem que ser contra isso. Então, o antifascismo, como a nossa companheira bem falou, ele tem que se colocar no lugar de enxergar o outro de igual para igual. Então, o antifascismo ele vai se vincular, eu não digo se apropriar, mas ele vai se vincular às lutas das mulheres, à luta das pessoas negras, luta dos povos tradicionais, das pessoas mais pobres, dos operários, das pessoas LGBTs, para justamente propor um novo pensamento, uma forma de nova conscientização de como a gente pode ter essas relações em sociedade para além do capitalismo, né? Porque pela nossa organização antifascista, ação antifascista que eu faço parte, a gente entende o fascismo como tendo um elo direto, intrínseco e inquebrável com o capitalismo. Então, por isso, a gente não admite, apesar de ter rolado essa popularização do antifascismo, muito ali por volta de 2018, a gente não assume um antifascismo que seja voltado à social-democracia. Porque, no fundo, ele não está trabalhando na causa. Né? Ele trata o antifascismo como uma questão estética, uma questão superficial. Né? Ele não vai na causa. E a gente que é pobre, que é trabalhador, nós que somos mulheres, as pessoas que são LGBTs, elas precisam tratar da causa, porque a vida é urgente, a nossa existência está sendo ameaçada constantemente. Então, é esse o ponto. E para falar sobre essa questão da conscientização, e aí eu vou falar um pouco agora sobre o trabalho que a Ação Antifascista São Paulo vem realizando desde 2016, a gente nasce, até num contexto muito próximo do Box Autônomo, a gente nasce enquanto uma organização assim, estruturada na ocupação Leila Khaled, ali no bairro da Liberdade, em São Paulo. Foi uma ocupação, a primeira ocupação que tinha como foco atender os refugiados palestinos e sírios da época de 2013. Né? Então, em 2015, 2016, acontece essa articulação para ter ocupação. É um prédio gigantesco de 12 andares que foi voltada para esse público. Né? Porque aqui, vocês vão lembrar daquela foto do bebezinho que faleceu e estava na areia, e como a mídia tratava isso, tipo, é Oriente, não tem por que dar importância para uma questão que está acontecendo lá no Oriente. E a esquerda revolucionária já estava se voltando a atender essa questão, né? Entender como a questão das guerras, das crises climáticas, de como o atendimento aos povos e às nacionalidades era importante também para a gente construir um pensamento de esquerda que fosse atuante aqui no Brasil. Então, a gente nasce nessa ocupação, junto com o pessoal do Box Autônomo, junto com o pessoal também do Aljaniá, que é um restaurante palestino lá de São Paulo. E, a partir disso, a gente vai se organizando e pensando como o fascismo já estava presente ali no cenário brasileiro, apesar da esquerda institucionalizada, da esquerda branca, sem muito compromisso revolucionário, dizer que não, que era uma coisa passada, ultrapassada. Então, a gente, enquanto organização, eu não, porque eu tinha 16 anos, eu não poderia fazer parte ainda. Mas, como a gente era
visto como um bando de moleque, de punks, de skinhead, de pessoal do rap, gente da contracultura, que estava enxergando antifascismo e não tinha capacidade crítica suficiente para fazer uma análise de conjuntura boa, né? Então, quando a gente ia falar de antifascismo, era assim que a gente era visto. E dentro da AFA, a gente tem algumas máximas, né, que vão orientando o nosso pensamento, e uma delas é entender que na política não existe espaço vazio. Então, se a esquerda geral, ampla, massiva, não estava preocupada em falar sobre antifascismo, a direita estava preocupada em construir as suas bases fascistas. E a gente acredita, tanto a articulação da direita quanto a falta de mobilização da esquerda, a responsabilidade por todo o desastre fascista que a gente vem vivendo, pelo menos desde 2016. Então, em 2016, a AFA surge também na tentativa de alertar a esquerda. Tipo, quando a gente está vendo... Gente, eu peço desculpas por não conseguir atender muito bem a questão carioca, mas é porque eu sou de São Paulo. Então, eu vou falar mais do cenário de São Paulo. Em São Paulo, a gente tinha muitas manifestações contra a Dilma, né, puxadas pelo MBL, por iniciativas de direita ali que estavam se mostrando não tão conservadoras, mas contra a esquerda, né? Contra o marxismo cultural, a favor da escola livre. E a gente estava percebendo um caráter diferenciado nessas manifestações. O que estava acontecendo? Essas manifestações eram organizadas por nazifascistas, tinha gangues de nazistas, de carecas, que são grupos ligados à extrema-direita, que são homofóbicos, alguns deles são racistas. Eles estavam fazendo tanto a articulação, quanto a estruturação, quanto a segurança dessas manifestações. Né? Então, para além dessa questão de estar na rua, de se mostrar presente, o que estava acontecendo ali era a reinserção de um discurso fascista na política brasileira. E a gente estava alertando para isso. Tipo, não é meramente uma manifestação a favor do impeachment da Dilma. Não é somente uma questão de disputa entre direita e esquerda, como foi durante muitos anos PT versus PSDB. Era uma coisa diferente que estava acontecendo. E a gente, eu não digo não só como ação antifascista. O movimento antifascista, na sua amplitude, as torcidas antifascistas, estavam alertando para isso. E aí, a partir desse momento... Outra questão, né? A gente viu crescer muito a questão da xenofobia, do preconceito contra as pessoas nordestinas, contra as pessoas negras, volta de ato, né? Acabou o ato. Tinha agressão a pessoas homossexuais, tinha agressão a travestis, a pessoas em situação de rua. Tudo isso promovido por esses militantes da extrema-direita, esses militantes nazifascistas, que expunham seus símbolos e expunham a sua ideologia. Né? E esse é um ponto muito perigoso quando a gente trata do fascismo, é que ele tem uma adesão muito fácil. Porque, como o Danilo falou, a gente precisa ganhar a mente, mas a gente precisa ganhar o coração antes. E a direita já aprendeu isso. Então, quando a direita olha para um trabalhador e fala, olha, você está com fome, né? Você está sem emprego. Você sabia que você está sem emprego porque o Brasil abriu as portas para a Venezuela? E está vindo um monte de imigrante pegar o seu emprego? Isso é perigoso, porque é um discurso que pega, é um discurso que convence. Se você olhar para a sua vida, para os 2 cômodos ali que você divide com a sua companheira, com a sua esposa e mais 4 crianças, qualquer discurso... E aí eu não estou falando que o povo é burro, que o povo é ingênuo. Isso é para a gente também. A gente está sujeito a sofrer essa influência e a ter essa internalização do discurso da direita. Quando você escuta isso, passando por essas necessidades... Você se apropria dessa ideia, você vai achar que é certo. Então, a AFA surge ali, surge nesse momento, né, um momento em que a gente tinha muitas manifestações misóginas. Eu não sei como foi aqui no Rio, mas em São Paulo a gente tinha um adesivo para aquele negocinho que abastece o carro. O tanque? A tampa do tanque, gente, é isso. Não sei muito sobre carro. Para a tampa do tanque, que era a Dilma de pernas abertas. Então, toda vez que o carro fosse abastecido, a bomba, como é o nome disso? A bomba, um pouquinho. A bomba iria
estar adentrando ali a região íntima da Dilma. E o que é isso, senão a exaltação e a simbologia do estupro? Né? Então, a gente viu um avanço muito, muito rápido da extremação do pensamento da direita. E aí a AFA começou a se organizar contra isso. Então, a gente organizou a Marcha Antifascista, que era um momento de fazer a denúncia de como a direita estava se adaptando, né, a esse novo cenário político mundial, né, que não foi só no Brasil, não foi só na América Latina. A gente construía a Marcha Antifascista também para colocar as nossas ideias na rua. Né, dentro tem uma máxima aí no antifascismo também, que o fascismo não se discute, ele se destrói. Porque toda vez que você dá espaço para um fascista falar, corre o risco muito grave dele convencer alguém. Então, ele não pode ter espaço. Ele não pode ter espaço de fala. E a direita estava tendo espaço. Estava tendo espaço financiado por grandes empresas, pela mídia. E a gente surge na contramão disso. Então, a gente vai organizar a Marcha Antifascista, junto com muitas outras organizações, para colocar as nossas ideias. Para que tenha justamente essa disputa que foi tão falada aqui. E aí, a gente tem a Marcha Antifascista, a gente faz trabalhos de bairro também, a gente faz palestra em escolas. E aí, agora, em 2023, já para eu concluir, para vocês terem a oportunidade de falar também, a gente fez uma análise da dança política, política nacional, política internacional, e a gente percebeu que, com a vitória do Lula, havia, e eu espero que essa chance ainda continue existindo, a chance da esquerda sair do campo da reação. Né? Porque a gente é antifascista, a gente é antinazista. Mas o povo ele também precisa de uma proposição. A gente não pode falar assim, você não pode ser fascista, você não pode ser machista, você não pode ser racista. O povo quer saber, então, qual que é o projeto que a gente vai construir coletivamente. Né? E enquanto esquerda revolucionária, a gente precisa se colocar nesse campo também. Nós somos socialistas, nós não somos só antifascistas. Nós acreditamos em um mundo em que o capital ele deve ser superado. Certo? E aí, a partir dessa reflexão nossa, surgiram 2 projetos, que eu vou falar brevemente. O primeiro, que assim, a gente entende que as nossas ideias elas têm que ser elas têm que ser teorizadas, elas têm que ser documentadas, então a gente tem que ter uma teoria, a gente tem que estudar, e as nossas ideias também têm que ser praticadas. E aí, no campo da teoria, dessa parte da conscientização, a gente criou um podcast que se chama AntifaCast, que eu já tive a honra de entrevistar várias pessoas que estão aqui. Eu apresento junto com o Pedro Silva, que é um militante, coordenador da ação antifascista também, que vocês podem conversar com ele está fazendo trabalho lá na livraria. E surgiu também como uma adaptação, né, como uma nova leitura da importância da direita, da esquerda ocupar a internet. Né, uma coisa que a direita já vem fazendo há muito tempo. E o outro projeto que a gente tem também, que se chama Centro Social e Desportivo Estrela Vermelha, que é uma academia de artes marciais voltada para a esquerda. A gente está localizado no Ateliê do Bexiga, que fica na região ali central de São Paulo, e é voltado para a prática desportiva de artes marciais com um viés de esquerda, que é o quê? É você ter a certeza que você vai entrar em um lugar, você, enquanto mulher, vai entrar em um lugar e não vai ter um cara reparando se você está com um decote, se você está com uma roupa apertada, não vai ter um professor querendo incentivar uma competição nociva, sabe, entre os alunos. Então, lá a gente tem aula de jiu-jitsu misto, a gente tem aula de jiu-jitsu feminino, que a grande maioria das alunas são adolescentes que já foram vítimas de violência sexual ou violência doméstica. A gente tem as aulas de boxe, que é o nosso professor Misha, que oferece. E a gente tem também as aulas de judô infantil, para a criançada que mora numa ocupação perto lá da nossa academia, que é o nosso professor Henrique aqui, que está me filmando. E aí, esse projeto surge, como eu falei lá no início, do esporte ser uma ferramenta de construção do poder popular. Porque o esporte é esse ambiente que tem toda essa questão da moralidade, da relação social, em que a gente pode socializar, e que também ele deve ser disputado, e ele tem que ter um viés político
para que não seja um espaço dominado pela direita. Porque a gente já entendeu, com os últimos anos, que não existe neutralidade, certo? Então, se a esquerda não está, é a direita. Se você entrar numa academia de jiu-jitsu hoje, qualquer, eu digo com segurança, muito provavelmente você vai ter um policial treinando. Durante os treinos, você vai ouvir falas homofóbicas. Durante o treino, você provavelmente vai ouvir falas racistas, falas misóginas. E aí, a gente faz o quê? A gente não treina? A gente não tem, a gente não vai treinar o nosso corpo, a gente não vai aprender novas técnicas, a gente não vai aprender autodefesa, né, que é da contra-violência. A gente não vai ter acesso a isso? Não, a gente vai construir esses espaços. E aí eu saldo o boxe autônomo aqui na figura do Misha, com todo respeito ao Piva, ao Breno e toda a galera que constrói, porque vocês foram uma inspiração para a gente poder fazer isso também, para a gente construir esse corre. E é por isso que vocês estão nessa caminhada e fazem parte da história da ação antifascista desde os seus primórdios. E, bom, eu vou me encerrar. Acho que, caso tenha alguma dúvida, vocês queiram acrescentar alguma coisa à minha fala, vai ficar o espaço aí para vocês. Obrigada, pessoal. Som. Da hora. Muito conteúdo propositivo e interessante, né? A gente tem visto que o esporte, o antifascismo, tem meio que fundamentado, né, as narrativas e as discussões do que a gente está propondo de construir, que é uma nova esquerda, né, no Brasil. Mas a produção já está me cobrando aqui pelo passar do tempo para dar continuidade à programação. Será que a gente conseguiria mais uns minutinhos aí para... E aí, produção? Rola mais uns 10 minutinhos para abrir para as intervenções? Entendi. Esse é um não, né? Entendi. Tá tudo bem. Não, tá bom. Tá bom. Então é isso, galera. Queria agradecer ao Mica, à Aira, a Vi, ao Misha pela exposição. Agradecer vocês que acompanharam. Caso alguém tenha uma dúvida, uma questão, pode também procurar a gente aqui para trocar ideia. E a gente encerra aqui a nossa atividade. É uma pena não poder abrir para intervenções e perguntas. E lembrando que a gente tem o livro da Aira e do Mica ali disponibilizado ali para venda, tá bom? Comprem os livros. Como que está escrito ali mesmo? Compre livros de quem vive de livros, não de quem quer colonizar Marte. Da hora, tamo junto, um forte abraço, bom fim de semana.